Bem, vamos conversar com o pastor Leonardo Veiga sobre o chamado de Deus, vocação. E é bom conversar com o pastor Leonardo porque se tem alguém que tem que ter convicção de chamado é o pastor Leonardo, né, pastor? Porque para onde o senhor já foi nesse ministério, andou muito. Obrigado por vir à Mente Aberta. Obrigado boa noite, pastor Cássio, boa noite pessoal. E para nós é uma alegria tão grande, de participar, de sermos membros, termos sido levantados e enviados para o lugar onde o Senhor trouxe convicção ao nosso coração. Já estivemos em pelo menos 2 campos missionários diferentes, um no Brasil e um fora. Então, Índia e norte de Minas. Foi um prazer tão grande. Eu me converti, pastor, no dia 17 de julho de 1993. Olha, tem a data certinha. Foi numa quinta-feira e foi num Confrajovem. Olha que legal. Foi num Confrajovem. Eu no final de adolescência, assim, com o coração tão sem perspectiva, e andava de turma e madrugadas e spray. Você tá brincando? Quem te vê assim não fala que você era desse jeito. Já fiz muita bagunça aí, mas só que a adolescência vai acabando, e a gente vai sendo empurrado. Eu creio também que, como resposta de oração, algumas pessoas que me conheciam falavam de Jesus para mim, e eu por um lado, do lado externo, eu me endurecia, mas do lado de dentro a sede estava acontecendo, E para resumir, naquele mesmo dia, que eu fui convidado para ir à igreja, eu me entreguei ao Senhor. E assim, foi muito bom, foi assim, convicção de salvação, convicção de aceitação, de perdão de pecados, mas no mesmo ano aconteceu algo tão inusitado, se eu pudesse, eu colocava minha cama na igreja, ia todo dia, Igrejeiro mesmo. Igrejeiro, rato. Foi na Lagoinha? Foi na Lagoinha, e aí, muito ativo ali nos cultos da mocidade, na época pastor Jonas Neves, Jonas, E todo terceiro sábado do mês era culto de missões. E eu recém-convertido, perguntei, a uma das pessoas, a igreja falou, olha, vai ter culto de missões. Eu falei, o que é missões? Interessante. E aí falaram comigo, missões é falar de Jesus em outros lugares, Eu falei assim, olha, então não vou participar desse culto, porque eu sou uma pessoa muito caseira, muito Belo Horizontino, gosta da minha casa, gosta do meu travesseiro e tal, aquela coisa toda. Eu falei, não vou ficar. E de fato não quis entrar, a igreja estava bem cheia, o local de reunião era o tabernáculo, o local de reunião era o tabernáculo, e eu decidi ir para casa. Mas aí eu cheguei ali na praça e falei, olha, vou para casa sozinho, ficar assistindo televisão, não vou. Voltei. Quando eu voltei, não tinha lugar para mim, O único lugar que havia era exatamente atrás, sentado atrás de uma das pilastras que sustentava a galeria, Então eu fiquei ali bem sentado. Sem ver nada. Sem ver nada, E o missionário era o missionário Lauro Castelli, da UEC, E ele com a sua esposa, e as suas filhas novinhas tinham ido para lá, na Índia, e compartilhando a sua experiência. Aí ele tinha ido para a Índia? Era missionário da Índia. E estava lá compartilhando a sua experiência e mostrando ainda, naquela época era o retroprojetor, Sim. Aqueles slides e o público todo assim, bem impactado, Bem impactado. E eu atrás sem ver nada. Atrás da pilastra, sem gostar do assunto do culto, Olha. sem gostar do tema. Conheci alguns jovens. Mas você estava lá porque Deus mandou você voltar. Você estava indo embora, Deus falou, volta. Na realidade, ao meu ver, não era nem Deus falou, Era assim, eu não tinha o que fazer em casa, então eu fiquei na igreja. Entendi. Mas aí, ele mostrando e a igreja toda impactada, eu com alguns colegas de célula, fazendo bolinha de papel e jogando, olha, Deus vai te levar lá para você comer cobra. E os irmãos, credo, irmão, tal, aquela coisa toda, E ele pregou, a igreja muito assim, mexida com aquilo tudo. E no final ele fez o apelo, ele pregou em cima do texto da chamada de Isaías, A quem enviarei, quem há de ir por nós e tal. Isso. E aí, ele pegou e falou assim, olha, no final ele pegou e falou assim, olha, você que tem um desejo, que tem um chamado, que tem uma inclinação para o ministério, que tem uma paixão por missões, vem aqui, que nós queremos orar para você.
né? E a igreja foi em Sim, massa, imagina. foi em massa, mas quebrantados, chorando, né? Legal. E aquela coisa toda. E eu atrás da pilastra, né? E eu peguei e levantei, né? E muito assim, sincero, muito transparente para Deus, eu disse, olha Deus, o caso é o seguinte, eu não tenho vontade, eu não tenho desejo, eu não tenho princípio, eu não tenho chamado, eu não tenho nada. Então eu vou ficar aqui atrás, orando para os irmãos que estão indo. Sim. Né? E daquela maneira assim, bem religiosa, né? E coloquei a mão no meu coração, fechei os meus olhos, estendi as minhas mãos e falei, Deus abençoe os irmãos. E o meu coração começou a doer. Que isso. Né? E eu peguei e falei, olha, Satanás, você não tem poder sobre a vida dos irmãos. Deixa os irmãos ir. Você já atribuiu para Satanás a dor no coração. E aí a dor foi aumentando, né? E eu falei assim, não, poxa vida, o negócio é mais sério, eu preciso de colocar minha espiritualidade. Dia desse aí para trás eu fui batizado com o Espírito Santo, o negócio deve sair só orando em línguas. E comecei a orar em outras línguas e a dor foi aumentando. Meu Deus. E o missionário lá na frente gritando, né? O Senhor está te chamando, diga para ele, eis-me aqui. E eu atrás da pilastra, né? Com aquela dor no coração. Que né? coisa, Léo. E a dor foi tamanha que eu vim as lágrimas, fui para o chão, né? E naquela luta, e o missionário lá na frente gritando, olha, o Senhor está te chamando. Né? E eu levantei minha cabeça e disse assim, olha, não vou. Né? E naquela luta, quase morrendo lá, né? Que coisa. E aí eu peguei e falei assim, não, eu vou morrer aqui. Né? Mas deixa eu experimentar uma coisa, né? Sabe, esse negócio agora não tem mais opção. Né? Não tem mais opção do que eu fazer. Eu não sei se alguém vai chegar aqui, vai me carregar, vai me... Né? Então deixa eu experimentar uma coisa. Eu disse o seguinte, olha, Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. E a dor parou na mesma hora. Que isso. Você citou o texto de Isaías e parou. Gente. Né? E aí eu abri um olho desse tamanho, né? E disse assim, olha, eu não acredito que ele fez isso comigo. Foi imediato, a dor sumiu. Sumiu. Né? E eu disse assim, olha, eu não imagino, não acredito que ele fez isso comigo. Né? Não acredito que ele tem um chamado para mim. Mas a Bíblia diz que a fé é o firme fundamento de fato. É uma certeza que Deus coloca, não depende nem tanto da emoção. Né? De eu gostar, de eu não gostar. E aí, a partir daquele dia, eu saí dali com uma convicção. E fui conversar com a líder de célula, que hoje é uma das intercessoras que trabalham junto ali com a pastora Isanete, né? E na época ela falou assim, olha, mas agora nós vamos orar para que Deus traga convicção de qual lugar seria. De qual lugar seria, né, que o Senhor tem chamado para você. Eu falei, é isso mesmo, não precisa ser aquele lugar desgraçado, miserável, igual a Índia, né? Para comer cobra. Para comer cobra, né? Pode ser a Disney, pode ser Aruba, pode ser... né? Mas nós começamos a orar e Deus começou a trazer ao meu coração através de sonhos. Né? E é um sonho que eu não me esqueço dele. Eu sonhei que eu estava prestes a fazer um curso de seitas e heresias. E tinha que ser numa igreja. E eu estava numa das avenidas de Belo Horizonte, e aí haviam duas igrejas, uma direita e uma esquerda. E eu queria entrar na da esquerda. Mas na da direita haviam 2 anjos na porta. Eu nunca vi anjo assim, né? Uhum. Mas assim, eram homens mais ou menos com 3 metros de altura, né? Claros, morenos claros, com a cabeça raspada, um rabo de cavalo, né? Daqui até mais ou menos a cintura e um lençol todo laranja enrolado, né? E aí um deles virou e falou assim para mim, olha, é aqui que você tem que entrar. Né? E aí eu peguei e falei assim, olha, eu não vou discutir com ele, né? E entrei. E quando eu entrei, uma igreja que eu nunca tinha visto na vida, um tapete de palha trançado no meio, bancos de madeira de um lado e lá na frente, instrumentos musicais que eu nunca tinha visto na vida, né? E havia um lençol azul marinho, né? Azul marinho no fundo, e um pastor me aguardava, a igreja estava vazia, e o pastor me aguardava para me abençoar. Esse anjo me conduziu até uma das cadeiras, eu me ajoelhei, ele levantou de lá a mão, né, fez uma oração que eu não ouvi, eu me levantei novamente, ele me conduziu a outro anjo, né, que tinha uma pilha de apostilas cor vermelho bem escuro. Antigamente a gente falava bonina, né? Bonina. Né? E aí me entregou essa pilha de apostilas e eu peguei e falei, puxa vida, mas era aqui que eu tinha que vir. E aí o sonho acabou.
né? E aí eu trabalhava com desenho, né? Eu era desenhista copista, né? Eu fazia projetos de arquitetura, trabalhava numa firma de engenharia de segurança. E durante o dia ainda mexia na época da pena, né? E tal. E aí eu estava lá bem em cima da prancha, né? Compenetrado, né? E aí eu ouvi uma voz que dizia o seguinte: olha, o lugar com o qual você sonhou é a Índia. Aí eu tomei aquele susto, até um colega que tá do lado, olha, o que aconteceu? Eu falei, não, nada não, fica tranquilo, né? Você ouviu uma voz? Ouvi. Loucura. Sabe? Né? E a partir daí, eu comecei a me dispor diante de Deus, né? Tentei fazer um monte de coisas que deram certo, um monte de coisas que deram erradas, né? E diante dessas coisas que deram erradas, eu peguei e falei, olha Deus, o caso é o seguinte, o chamado é do Senhor, não é meu. O Senhor vai se virar para que esse chamado se cumpra, né? Caso o Senhor tenha de verdade. E depois disso eu conheci a Vanusa, que hoje é minha esposa, né? Você conheceu a Vanusa na igreja? Ela interessante que a Vanusa, nós temos a mesma idade, nós nos convertemos no mesmo ano, não é? E ela não era de Lagoinha, ela era de uma igreja batista no General Carneiro, né? E ela se batizou, mas eles moravam em Neves, e a mãe ficou muito preocupada, olha, de Neves para Sabará muito longe, né? Falou, olha, você tem que sair da igreja, você só vai batizar e vai procurar outra igreja. Mas a irmã mais velha dela já era de Lagoinha, e ela começou a visitar algumas igrejas, e quando ela apareceu lá em Lagoinha, eu, né, poxa vida, fiquei assim maravilhado, ó, seja bem-vindo e tal, aquela coisa toda, e não desgrudei mais, né? A gente começou a orar, e eu falei com ela, olha, né, eu tenho uma convicção. Vocês já eram namorados, não? Não, a gente estava orando, né, para ver e tal, né? E aí eu falei, olha, eu tenho uma convicção de que um dia eu vou estar na Índia. Né? Ah, então você já tinha... Já depois tinha do assumido, sonho... já tinha Exatamente. assumido a convicção. Né? E a fala dela foi exatamente a seguinte, olha, eu sempre quis ter a minha casinha, cuidar dos meus paninhos de prata e tal, mas já que é para orar nesse sentido, vamos orar. Né? Sim, ela se abriu para orar pela ela Índia. se abriu para orar. E eu falei com o Senhor, Senhor, eu queria que não somente eu tivesse a convicção, mas ela tivesse a mesma convicção. Sim. Para que não aconteça que daqui a 5, 10, 20 anos, a gente está lá do outro lado do mundo, entra numa crise e ela vira para mim e fala assim, olha, o chamado não é meu, é seu, se vira, eu estou indo embora. Pastor Léo, vou ter que chamar um intervalo, mas eu quero te fazer uma pergunta muito séria, até íntima. Você tinha mais convicção que era para casar com a Vanusa ou para ir para a Índia? Você vai responder depois do intervalo. Amém. Bom que você pode pensar um pouquinho. Amém. Nós vamos para um breve intervalo e já já a gente volta com o nosso programa Mente Aberta. Voltamos com o nosso programa Mente Aberta, hoje conversando com o pastor Leonardo sobre chamado, vocação. E eu fiz uma pergunta para ele, né, delicada, mas eu quero saber porque foi uma pergunta que eu me fiz também, viu, pastor Léo? Quando eu namorava minha esposa, eu tinha chamado missionário. Uau. E falei para minha esposa sobre isso. Né? Tanto que depois que a gente casou, um ano depois a gente foi para o campo missionário. Que legal. Mas você falou que você teve a convicção. Sim. De Índia. Sim. O lugar já estava definido. Você não teve falou com a Vanusa só assim, eu quero ser missionário. Você falou que lugar. Se a Vanusa falasse Índia ou não, você ficava com a Índia ou com a Vanusa? Eu ficava com a Índia. Você tinha convicção da Índia? Tinha com muita convicção. Né? Que nem eu falei, é um texto muito forte. Né? Sempre que eu ainda hoje falo, né, sobre vocação, sobre chamado, a fé ela é o firme fundamento de fato. É uma certeza que o próprio Deus coloca, né, e que Ele não tira. E a gente olhando ali para os heróis da fé do Antigo Testamento, ali Hebreus 11, eles não faziam nada, eles não casavam, não se mudavam, não negociavam, se não fosse com base, né, ali na convicção do eterno, né, se não fosse com base numa direção divina, né, e eu tinha isso muito forte ali no meu coração. Mas graças a Deus, né, a gente começou a orar e Deus começou a trazer ao coração dela também sonhos. Né? Ah, é? Começou a trazer sonhos, né? E num determinado momento, ela já trabalhava numa loja, né? No bairro aqui, né? Zona Sul de Belo Horizonte, na Savassi, há alguns anos, né? E ela, por convicção divina, ela pediu contas,
não é? Ela pediu contas, o pessoal até ficou muito triste, né? Antes de casar? Ou vocês já estavam casados? Aí, assim, eu tô atropelando Tô pulando. um pouquinho. Mas assim, a gente começou a orar, Deus, assim, começou a trazer essas convicções, nós nos casamos, né, crescendo na igreja local, no serviço, liderança dos grupos pequenos, sendo acompanhados por uma liderança. E nós nos casamos, e assim que a gente casou, eu trabalhava em 2 empregos, né? Eu trabalhava nessa firma de engenharia, depois arrumei um outro emprego de shopping. E por causa dessa convicção, né, é até uma experiência interessante, porque eu peguei e falei, olha, eu trabalho, não ganho mal, a minha esposa também trabalha, não ganha mal, a gente pode fazer uma poupança para comprar as nossas passagens, para se enviar, para não depender de igreja e etc. E às vezes eu brinco também dizendo, olha, se Deus estivesse no banheiro e não tivesse ouvido isso, tudo bem. Se tivesse ido ver na caixa do correio, se tivesse chegado alguma correspondência, também tudo bem. Mas ele estava ali e ouviu. E 1 mês depois do casamento eu perdi os 2 empregos. Sério? Para tratamento, não é? E aí fiquei 10 meses sem trabalho, né? Recém-casado? Recém-casado. Que difícil. Sim, tratamento, né? Diante da família e toda uma história, né? Mas 10 meses depois, o senhor, ele achou outro eu me rendo, né? Foram degraus de descida, né? De rendição. Interessante. Né? Apareceu até uma proposta de eu ir embora do Brasil, né? Tem um parente que mora fora, olha, vem, eu sei da sua situação, a gente paga a passagem de vocês não têm filho, vem, faz a vida de vocês, conquista alguma coisa, depois vocês vão para... Você continuava com Índia na cabeça? Com Índia na cabeça, porque, assim, o grande dilema, a grande luta do meu coração era exatamente essa, era uma convicção que Deus tinha colocado. Né? Eu continuava não gostando da missão, eu continuava não querendo sair, sabe? Isso. Eu continuava apegado ao meu travesseiro, né? Mas havia essa convicção. E quando houve essa proposta, eu coloquei diante de Deus, falei, olha Deus, existe essa possibilidade, né? Então, quem sabe... sair do Brasil, mas não para a Índia. Não para a Índia, Estados Unidos, né? Então, Deus, eu posso até fazer um pé de meia, eu posso aprender o inglês, eu posso fazer um seminário mais rápido lá e tal, tentando ajudar o Senhor. Né? Mas assim, novamente, através de um sonho, eu tive o entendimento de que Deus falou, olha, não é aí. E eu dei a resposta negativa para as pessoas, e assim, no aspecto família, relacionamentos, foi uma situação. Imagino. Né? Foi uma situação. E eu falei, olha Deus, aquilo que o Senhor quis de mim, o Senhor teve. Né? Então, se o Senhor tem alguma coisa para poder fazer, né, o Senhor fica livre para fazer. Né? E aí apareceu uma vaga de trabalho na Lagoinha, eu fui trabalhar, né, na igreja, e através dali, né, o nosso chamado foi conhecido pela liderança, a gente foi levantado como missionário. Já tinham filhos, não? Não. Nosso primeiro filho, ele veio quando a gente estava retornando da Índia. Né? A minha esposa voltou grávida do primeiro filho. Mas ela, nesse meio tempo, quando eu comecei a trabalhar na igreja, foi que ela pediu contas e etc. Né? E o pessoal da empresa, como eu havia falado, ficou assim bem triste, né? E acertou com ela, pagou todo o tempo, como se ela tivesse todos os direitos e tal. E aí nós ficamos muito felizes. Olha, a gente vai ter tempo assim, né? Porque o motivo de saída dela do trabalho foi para fazer um curso na área da saúde, né? Técnica de enfermagem, né? Tá pensando em missões, não? Pensando em missões. Que interessante. Sabe? Pensando em missões. E aí ela recebeu aquele dinheiro e tal, aquela coisa toda. A gente morava ali no Santo André, sim, né? A gente morava ali no Santo André, do outro lado. Perto da igreja. Só que do outro lado. E na época, a Antônio Carlos ainda não era duplicada, tinha um EPA ali, sim, perto do Aprisco e tal. Supermercado. Isso. Né? E ela falou, olha, né, a gente precisa comemorar, eu vou descer, vou comprar um cachorro, uma salsicha, um pão, fazer um cachorro quente pra gente comemorar e tal. E quando ela desceu com um acerto, um menino de uns 13, 14 anos com carta de vida, me dá tudo que você tem. O acerto do trabalho? Os 5 anos, foi embora. Leonardo, né? Meu Deus amado. Então, assim, foram nessas experiências que a gente foi, muita prova, né? A gente foi caminhando. E aí, o tempo foi passando.
uma coisa interessante também, que bem perto da convicção de chamado, no mesmo ano da minha conversão, eu tive uma situação com um discípulo, né, e fui tratar com uma colega. E essa colega foi até missionária com a gente também na Índia, né, a pastora Imaculada Alvino. E eu fui, ela morava no Conjunto EPI, eu fui até a casa dela. E conversamos sobre isso, né, resolvemos a questão do casal lá e tal. E apareceram outras irmãs, a gente começou a orar e Deus começou a usar, né, uma delas em profecia, né? Começou a usar uma delas em profecia e ela disse, olha, eu vou levar vocês, vou fazer, vou acontecer e anda rápido que eu tô com pressa. A profecia tinha essa expressão. E aí, e no dia seguinte seria o primeiro dia de aulas na FAT. Sim, tinha faculdade. Eu falei, nossa, Deus fez e aconteceu, era isso que Deus queria, e fui, me matriculei na FAT, e na época eu não tinha maturidade emocional e nem condição, né, e aí fiz alguns períodos, parei, não concluí, né, e assim, fiquei perguntando para Deus, Senhor, o porquê, né, como é que isso aconteceu? E aí vivemos todas essas situações, e no dia 11 de fevereiro de 2002, a gente foi enviado, a gente estudou, fomos, antes disso fomos reconhecidos pela igreja, também todo um processo, né? Fomos reconhecidos. Você fez, depois da FAT, que você não concluiu, né? Mas isso. Você fez aquele curso que foi Diante do Trono, não é isso? Isso, foi o CFMDT, né? Que era um sítiozinho ali em Melo Viana, dentro do distrito de Esmeraldas. Foi o primeiro... trabalho do Diante do Trono em termos de formação, foi, né? Foi na época, inclusive, que o Diante do Trono trouxe aquelas meninas indianas pra cá e tal, né? E todo mundo, assim, muito apaixonado, né? E a gente fez parte dessa leva, né? Desse ciclo de bênçãos ali, né? Desse ciclo de bênçãos. Então, a gente estudou ali e a igreja já estava de olho na gente, né? A nossa liderança nos enviou para ali já com vistas a campo, né? E aí... a gente foi enviado no dia 12 de fevereiro de 2002, né? Foram enviados para a Índia. Para a Índia, fomos para a Índia, né? Para a capital, não? Não, nós ficamos em 3 lugares. A gente ficou alguns dias iniciais em Mumbai, onde que era a sede do projeto. Isso, tinha né? base lá. Tinha uma base, mas havia uma extensão em Hyderabad, mais ao sul, né? E aí a gente foi para ficar com a pastora Imaculada, né, a Ima, e a gente ficou alguns 3, 4 meses lá. Depois voltamos por direção da liderança para Mumbai, nos reunimos todos, levamos as meninas de Hyderabad para lá, para a base. Eram quantas meninas? Olha, na época nós tínhamos por volta de 50 meninas. 50? Eram 5 casas, né? Eram 4 casas. Eram 4 casas com a média de 12. Mas, pastor Léo, porque eu lembro nessa época, muita gente falava o seguinte, não vai dinheiro. Porque eu lembro que foi na época de Diante do Trono, já fez alguns, não foi os primeiros CDs, não, era PHS. Aí o pessoal fala, não vai dinheiro para lá, não. Ia? Olha, ia e assim, o gasto era altíssimo, porque, por exemplo, né, R$1 na época equivalia a mais ou menos 14 rupias, né? Aí você fala, poxa vida, dá para fazer muita coisa com o nosso dinheiro lá. Mas a questão é que o custo de vida lá era muito maior. 14 rupias é pouco. É pouco, né? Então, assim, a gente brincava, né? Assim, a gente fazia uma comparação, por exemplo, um pacote de papel higiênico, né? Era uma média de R$20, R$25, porque era coisa que não era uso deles. Né? Da cultura indiana. Da cultura indiana, não é? Então, assim, a gente ficou esse período lá, né? E, assim, uma estrutura, assim, top, né? Como diriam os jovens hoje, né? Uma estrutura top, né? 5 casas muito bem aparelhadas, as crianças com todo o conforto, né, os próprios obreiros indianos ficaram assim abismados, olha como é que vocês estão trazendo isso tudo para cá, as meninas são acostumadas com isso. Mas as casas eram ofertas vindas só do Brasil ou não tinha fonte lá na Índia? Não, inicialmente não. Né? Inicialmente não. Eu creio que até muito tempo depois, né, o que aconteceu, perto da nossa volta, algumas pessoas começavam a se simpatizar com o projeto, né, e começavam a trazer algumas doações,
né? Mas, por exemplo... Pessoas de lá de Bombay, não? Uhum. Eles tinha um senhor que ele era o produtor, ele fornecia os hambúrgueres da McDonald's lá. Que era vegetariano, no mínimo. Que era vegetariano, era um hambúrguer de batata prensada. E era assim, Deus. era algo fantástico, né? E ele, às vezes, chegava lá com aquelas caixas, né? Porque eles viam e se encorajavam porque nós estávamos fazendo coisas que o próprio povo deles não estava fazendo. Pastor Leão, eu sabia que a gente não ia conseguir nem começar a conversa, porque a parte da Índia e também do norte de Minas, né, ainda não... Nós estamos começando na Índia e vamos falar para o norte de Minas. Vamos fazer o seguinte, vamos marcar uma outra data. Amém. Tá? Para a gente continuar falando do trabalho missionário na Índia, no norte de Minas e o seu trabalho atual. Amém. Tá bom? Tá O joia. tempo, infelizmente, acabou. Poxa vida, rapidinho, né? Obrigado, meu pastor. Obrigado, eu. Quero agradecer o pastor Leonardo, agradecer você que ouviu essa primeira parte, viu? Ele vai ter que voltar aqui para falar um pouquinho mais, que agora eu tô curioso, saber o que foi feito lá na Índia, esse hambúrguer de batata, deve ser bom esse negócio. Muito bom. Quero agradecer a você e convidar, sempre assista os nossos programas Mente Aberta, sempre assista a programação da Rede Super, sempre inspirando a sua vida. Um grande beijo, um grande abraço e até o próximo programa. Até lá. Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Não perca tempo. Acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece por aqui. Rede Super, inspirando você.